Olá, meus divinos! Olá, divinos! Esse é mais um episódio do Mercurianas, o podcast que te acompanha no corre da espiritualidade e do autoconhecimento. Vamos juntos explorar e questionar os mistérios que envolvem essa jornada e compartilhar um pouco da nossa experiência. Em cada episódio, discutiremos sobre diferentes técnicas, ferramentas e práticas de alinhamento com o divino. Meu nome é Masumi, eu sou astróloga e terapeuta integrativa. E eu sou Priscila. Neste episódio, vamos falar sobre quebra de paradigmas. Em cursos de autoconhecimento sempre se fala disso, né? Sempre tem texto falando, sempre tem vídeo falando, tem uma galera falando sobre quebra de paradigmas. Mas aí você vai lá e você tem vergonha de perguntar o que é. Então a gente vai falar sobre isso hoje. O que é uma quebra de paradigmas? E esses paradigmas são necessariamente ruins? O que são, né? Esses padrões, essas crenças que a gente carrega? De onde vem? Por que que a gente cria paradigmas, né? Por que que a sociedade cria paradigmas? Tem que ter um motivo. Ai, por quê? Não sei qual que é o motivo. A gente vai descobrir agora no Mercurianas! Uma coisa que eu venho refletindo bastante ultimamente é sobre a maneira que a gente funciona para economizar energia, né? Porque afinal de contas a gente é como se fosse um computadorzinho, né? Assim, a gente é nosso cérebro é um sistema e ele tem ferramentas que auxiliam a otimizar esse sistema. Então, se a gente tivesse que ficar pensando em tudo que a gente está fazendo o tempo inteiro, a gente ia ficar louco, a gente teria que ficar raciocinando o tempo inteiro. Então, a gente acaba criando padrões de comportamento e padrões de atitude e tudo isso para otimizar. Então, a gente, por exemplo, o exemplo mais clássico que todo mundo dá, a gente aprende a dirigir e quando realmente entra no sistema, a gente não é aquela sofrência, né? Eu acho que os paradigmas, eles nascem para isso, para facilitar a vida, assim. Mas o que acontece? A gente é influenciado pela sociedade de várias maneiras e a gente acaba carregando paradigmas que algumas às vezes não são positivos. É por aí? Eu fico preso neles, né? Eu acho que... Vou falar pra você aqui, ouvinte, um significado aqui do que é paradigma que eu encontrei na internet, uma definição, que é: paradigma é um modelo ou padrão a seguir. Etimologicamente falando, esse termo tem origem no grego paradigma, e que significa modelo ou padrão, correspondendo a algo que vai servir de modelo ou exemplo a ser seguido em determinada situação. Que nem você deu o exemplo de dirigir. Meu, eu adorei essa ideia da otimização, porque é bem isso, né? Assim, facilita o convívio, por exemplo, quando a gente tem meio que esses códigos, assim, né? O padrão de agora é Sim. esse. E aí você não precisa ficar se explicando, você não precisa, mas o meu estilo de dirigir é esse. Não, tudo bem, você pode ter seu estilo, mas assim, tem um padrão, você vai pegar qualquer carro e você vai conseguir dirigir ele, né? Porque segue aquele modelo, assim. E, é prático. O problema é que eu acho que a gente fica apegado a esses padrões e não quer que mude, né? Então, modelo de casamento, modelo de família, modelo de espiritualidade, né? E assim por assim Sim, vai. sim. Se você for ver, cada sociedade tem os seus paradigmas, né, de sociais mesmo, assim, de etiqueta, de como agir em sociedade. Se você for ver, comparar uma sociedade europeia com uma sociedade indígena no meio de uma floresta, o modo de agir é completamente diferente. E não necessariamente um é melhor que o outro, né? Na verdade, pode ser que até que seja no sentido de felicidade, de convivência. Você pode até tentar definir algumas métricas para definir se aquela sociedade é mais feliz que a outra. Mas dentro de cada uma, o certo e errado é definido por elas mesmas, né? Assim. Tem Quando eu tava pensando sobre o episódio e tal, né? Eu descobri, eu não sabia disso, que um cara chamado Thomas Kuhn, ele meio que, não é que ele inventou a palavra, mas ele inseriu um termo chamado paradigm shift, que é mudança de paradigma.
dentro dos livros lá, dentro da obra que falava sobre ciência e tal. E aí, o ponto que ele trouxe foi assim, que a ciência não tem ela não vai ela não vai evoluindo com um acúmulo linear de informações. Então, não é assim que você vai acrescentando coisinhas e aí você vai ter uma grande conclusão. Ele fala que existe essa mudança de paradigma de tempos em tempos, que é uma revolução mesmo que acontece. Eu posso até fazer um paralelo com a astrologia, que é assim, você tem Libra, então você vai, que é o próximo signo que vai chegar, mas assim, você tem Libra, que é a relação, e aí, tipo, falo assim de relacionamento amoroso, tal, mas é relação com tudo na vida, assim, como a gente se relaciona com as coisas. Isso vai trazendo aprendizados, e aí a gente chega em Escorpião, que traz uma transformação, você, tipo, sabe aquela coisa que você simplesmente saca? E aí chegando em Sagitário, que é a expansão de consciência, que é compreender as coisas de um outro ponto de vista. E assim, eu acho que a mudança de paradigma é esse, assim. Aí ele até fala, tipo, de 5 passos, que ele fala assim, pré-paradigmática, quando várias teorias estão aí convivendo no mesmo espaço, convivendo, ou seja, tipo, elas funcionam juntas. Como assim? Você consegue pensar em algum exemplo? Bela pergunta. Porque pra mim ficou um pouco... Tipo assim, por exemplo, você falou dos sistemas. Então, você tem uma linguagem de computador aqui. A linguagem de computador talvez não seja muito técnico, né? Mas, tipo, você tem um tipo de carro aqui. Vamos supor, na época em que o carro não era uma coisa muito popular. E aí você tinha alguns modelos. Algum funcionava assim, outro funcionava assado. Tipo, tá. o porta-mala ficava na frente, outro ficava atrás. Ah, E beleza, assim. não foi definido um padrão, né? Não foi definido um padrão. Certo. Exato. Aí depois você entra no padrão, que é a fase paradigmática. Que é o porta-malas atrás, o motor na frente. Isso, exatamente. Tipo, todo mundo concorda. Uhum. Beleza, é assim. Então vamos produzir os carros assim. Aí depois tem a fase 3, que é tipo, beleza, vamos vem uns. Aqui a gente fala de ciência. Vem os cientistas e falam assim, beleza, as regras então são essas, tá? Já que tá rolando assim, tipo, aí fazem os códigos, fazem as regrinhas e tal. E aí entra na fase da crise, que é a fase que a gente, tipo, que trabalha com espiritualidade, assim, que gosta de espiritualidade, acha, tipo, a gente se acostuma com isso, né? Que é quando começa a surgir os problemas e, tipo, fala assim, cara, isso daqui não serve mais pra sociedade de hoje em dia, a gente precisa mudar. Por exemplo, o meio ambiente, tipo, tá sendo poluído, não sei o que e tal, e, a gente precisa mudar a funcionalidade do carro, e precisa ser elétrico, e precisa ser conduzido por, tipo, por robôs, enfim, whatever. E aí vem a fase 5, que é a final de revolução. Então, o paradigma antigo é substituído por um novo. Então, vem depois de uma crise. Isso é, tipo, muito legal, assim. Galera, vamos aprender a lidar com crises. Porque isso faz parte do crescimento. Sim. Eu achei muito legal porque isso vem num texto de ciência, assim, sabe? Tipo... E como... é aquela coisa, assim, isso funciona para tudo, né? É como a humanidade evolui, né? A gente já... A escravidão já foi um paradigma da humanidade terrena, né? E o que era o paradigma é que era normal, era considerado normal, e todo mundo funcionava em cima daquilo, e era a ciência do normal aquilo. E aí, de repente, opa, peraí, não tá muito certo isso daqui não, tem alguma coisa errada nisso. Gente, será que não é meio estranho isso? Parece meio errado. Veio lá um aquariano e falou assim, cara, isso aqui não é muito legal, tipo, não tá muito certo. Aí pronto, aí vem só que a revolução, às vezes a revolução pode... Aí será que é a crise que se estende ou a revolução que se estende? Porque às vezes não é de uma hora para outra, né? Muitas vezes essa mudança de paradigma. Não. A nível de sociedade, ela exige uma adaptação muito grande, que aí é aquilo, as pessoas que se beneficiam pelo paradigma não querem que ele mude. Então, exato. As pessoas ficam apegadas aos paradigmas, né? Porque elas acham que tem o benefício ali, né? Só que eu acho que... Eu acho, tá, Pri? Que a mudança sempre é inevitável, assim.
sabe? Talvez seja por conta da astrologia, que eu tô ligada que quando Plutão passa em um lugar é tipo, Plutão tá ligado à transformação. E tá ligado ao Escorpião. Tipo, ele vai lá e ele passa a perna em todo mundo, assim, tipo, meu, você não quer colaborar? Então vai na marra. Você não quer ir por bem, vai por mal. Vai por mal, sabe? E eu acho que isso é, assim, Vai mudar, vai mudar. Tipo, tanto é que na natureza acontecem coisas, né? Uhum. Tipo, no nosso ambiente acontecem coisas. Então eu acho que primeiro a gente. Você quer falar sobre o processo de como isso acontece dentro da gente? Vamos. Eu ia falar agora de um negócio aqui, quando acontece com a gente, tipo, a gente sente já antes que a gente precisa o instinto fala, mas eu falei, vamos falar disso de uma forma mais desmiuçada, né? Uhum. Que eu acho que o episódio é sobre isso. É. Que a gente se empolga, que o tema é legal. Sim. Então, assim, como você acha que começa, né? Como que... Olha, assim, essa semana eu tava vindo assim, tô falando da minha vida pessoal, tá? Eu tava vindo em umas semanas muito estranhas, assim, que eu tava me sentindo completamente fora do meu normal, assim, fora do meu ideal. E aí eu eu percebi que eu tô numa fase de eu tô me desmontando pra me montar de novo. Eu tô literalmente nessa fase. E de quebrar todos os paradigmas, assim, que eu tenho pra minha vida, assim, tanto, assim, em coisas pequenas, assim, até tem coisas que a gente, e acho que, assim, os paradigmas que se precisam mais ser quebrados são os que a gente não enxerga. E isso é muito sutil, porque, por exemplo, um exemplo muito besta, a gente, às vezes, está acostumado com um tipo de penteado, tipo, eu gosto do meu cabelo só por um lado, ou só de um jeito. Aí você vai no cabeleireiro, você fala pra ele cortar, às vezes ele corta de um jeito que você não curte. Tipo, um jeito que foge do padrão. Foge do que você tá acostumado. Aí você fica, putz, não gostei. Só que aí passa uns dias, você se acostuma. E você começa a a enxergar beleza naquilo também. Então é uma coisa. Tem um mistério aí nessa. Porque é um paradigma mesmo. A gente acha que a gente é bonito só daquele jeito. E aí, quando a gente se vê diferente, a gente fica meio paralisado, assim. E para mim é uma coisa assim que eu sempre, nos últimos anos, eu descobri que eu me acho mais bonita com o cabelo jogado de lado. Uma coisa idiota. E aí, aí eu tenho. Adoro. E aí eu tenho uma crença que meu pai é cearense, né? Então eu tenho a cabeça meio chata, eu tenho um cabeção. Então eu nunca gostei de usar cabelo. Gente, eu nunca pensei nisso. Eu conheço a Pri há muito tempo, tipo, nunca passou pela minha cabeça. Meu pai é cearense. Então, eu nunca gostei de usar cabelo repartido no meio, que eu me sinto quase Maria Bonita, assim, sabe? Tipo. Eu sinto que ressalta a minha cabeça. E aí eu falei, não, eu vou usar o cabelo no meio, vou ver o que acontece. E aí essa semana eu tenho feito tranças assim pros lados e repartido o cabelo pra eu ver o que acontece. Se eu me acostumo, se é uma crença, se é um paradigma, o que é isso, sabe? Não, e é tipo muito lindo. É muito lindo. Porque, assim, você falou, eu vou dar um exemplo besta, mas é justamente nessas coisinhas pequenas, assim, que a gente vê vários paradigmas escondidos, né? Sim, exato. Tipo, outra coisa que eu tinha pensado, às vezes a gente acostuma tirar foto fazendo uma mesma cara. Tipo, você faz aquele sorrisinho de lado, com 45 graus, sei lá. Você se acostumou que aquele é o seu melhor ângulo na sua adolescência. E aí agora você só tira fotos assim. Aí você vê todas as fotos da pessoa com a mesma cara, independente da situação que ela esteja. Já reparou nisso? Desculpa, é que quando eu vejo eu acho bem engraçado, cara. Tipo, eu totalmente imaginei, assim. Sempre tem... Não, tá, beleza. Aí, porque a pessoa muda, né? A pessoa vai mudando ao longo da vida. Sim. Então não faz sentido, ela sempre tá igual, né? Exatamente. Então, assim, os padrões, assim, a gente cria, assim, a gente, no final das contas, o que que é? É um mecanismo porque a gente se sente seguro. Eu já vi que ali é um jeito fácil. Eu fico bonita daquele jeito. Então, é fácil, mas tá. Você vai. É isso, a gente muda, a gente passa por fases, né? E a gente tem que ir se adaptando e achando novas maneiras, novos padrões. Porque é aquele negócio, tipo, eu vou revolucionar agora, mas daqui a pouco, daqui uns 5, 6 anos, eu vou ter que revolucionar de novo. Aquilo vai ficar velho. A gente tá evoluindo, né? É isso que a moda. É isso que ele fala. É verdade, a moda tem isso mesmo, né? Também. Os ciclos, né? A moda. Os ciclos. Só que, tipo assim, como é de galera, parece que é mais fácil de você se adaptar a um novo look. Sim.
assim, tipo, por exemplo, eu sinto que a gente tá passando por uma grande quebra de paradigmas coletivamente. Uhum. E aí, eu até fiquei com inveja da galera. Não, assim, falando de termo cômico, tá? Porque, tipo, tem coisa muito trágica acontecendo. Tô falando da pandemia mesmo, assim. Uhum. Tipo, falando em quebra de paradigmas, assim, porque você é aquariano, eu imagino que, tipo, pra você seja um pouco mais fácil do que pra mim, taurina, porque Sim. taurinos têm muita dificuldade com isso, assim, sabe? Quebra de paradigmas. Tipo, dói fisicamente, assim, quando a gente precisa mudar. E, tipo, eu lembro, assim, que esse fluxo de quebra de paradigma, ou, tipo, de mudança de padrões, veio quando eu comecei a estudar a espiritualidade. Uhum. Porque você entra em contato com você e, tipo, você não é mais, você não se mede mais a partir do outro, Sim. sabe? A partir do que o outro pensa. Você tem que começar a avaliar o que você pensa, né? O que você sente. E o que você é diferente do resto, então não tem um padrão pra isso. Aí você fica louca. Aí você, tipo, vai estudando várias coisas. Sim. E Vai assim, experimentando. vai experimentando. E aí, o que acontece? Que acontece? Tipo, alguns anos atrás, sei lá, quando. Eu vou falar muito de astrologia aqui porque, meu, pra mim é muito ligado, tá? Mas assim, quando o Plutão entrou em Capricórnio, que é tipo, sei lá. Ai, putz, eu não tenho exatamente aqui quando entrou, mas sei lá, 13 anos atrás. Uhum. Eu senti essa vontade de mudar. Eu senti internamente, sabe? E, tipo, eu lembro que naquela época tinha muita gente falando, tipo, meu, largue seu trabalho pra fazer o que te faz feliz. Tinha gente que criticava isso, tinha gente que super se jogou, mas era raro, assim, né? Sim. Tipo, acho que a gente foi uma das pessoas que a gente fez isso. E, assim, pra mim, tá, Pri? Tipo, pra mim, eu passei por muitos perrengues, eu passei por muitas dificuldades, tipo, de me descobrir, de, tipo, de... até financeiramente, assim, sabe? Esse caminho pra encontrar, vai... Não é um padrão seu, Uhum. mesmo que seja temporário, mas descobrir esse seu novo normal Sim. seu, tipo, No agora, né? no agora. Assim, eu trilhei esse caminho meio que sozinha. E aí eu vi a galera passando agora junto por essa mudança de paradigmas, eu fiquei com um pouco, porra, eu tinha que fazer tudo sozinho, e vocês estão aí junto, tipo, aprendendo sobre, pô, vamos proteger o meio ambiente, pô, é importante ficar em casa com a família, pô, é importante, tipo, caramba, meu. Assim, Sim. tirando as coisas trágicas, né? Tô falando de um jeito meio bem-humorado, assim, Uhum. mas eu lembro que isso passou pela minha cabeça. Pô, Sim. meu, todo mundo passando junto pela quebra de paradigma. Que bacana isso. Que legal ter companhia. Que legal ter companhia, todo mundo podendo conversar junto, assim, nossa, é difícil, né, ficar em casa, né, nossa, é difícil, né, tipo, não poder ver o pessoal, junto, pra compartilhar, tipo, você não tá louco, você tá vendo, tá acontecendo, É uma mudança. mas A gente tá numa revolução completa. A gente tá passando exatamente por isso, assim. A gente tá, tá nessa crise e revolução ao mesmo tempo, né? Assim, a gente tá vivendo a crise e a revolução, talvez. total. Me veio um outro exemplo aqui agora, não sei se. Como é que é o nome do programa? Ai, meu Deus. Ai, é do Fab Five, sabe? Ai, adoro Queer Eye. Queer Eye, tava esquecendo. Tem um episódio da professora, do Jonathan. Você Ah, assistiu? Da nova temporada? a professora, sim, É, sim, sim, é uma mulherzinha, assim, uma senhora que ela vive com o mesmo cabelo, voltando pro exemplo do cabelo. Ela usa sim, o sim, mesmo. mas é que, tipo, é muito bom esse exemplo. Ela tá. Assim, é atual, o programa foi gravado, sei lá, no passado. E ela com a mesma roupa e o mesmo aquele mullet dos anos 80, sabe? E ela, meu, 40 anos usando o mesmo corte de cabelo, o mesmo estilo de roupa. Por que uma pessoa. Como uma pessoa consegue viver assim? Será que ela era Também não taurina? sei. Deve ser, cara. Certeza, teria, tipo, daquelas bem teimosas, assim. Bem teimosas mesmo. Tipo, meu, porque eu não entendo. Eu juro, Pri. Assim, acho que depende também de cada um, né? Do mapa de cada um, tipo, de como a pessoa é, enfim, né? Uhum. Das coisas que ela veio aprender. Mas se eu fizer isso na minha vida, tipo, de ficar presa num negócio, meu, eu levo tanta rasteira. Mas tanta. Tipo, Uhum. sabe? Começa, tipo, tudo dá errado, assim. Eu Sim. sinto que eu sempre preciso, não sei se você sente isso também, mas tipo, que eu sempre preciso estar, tipo, mudando e tendo a minha mente aberta pra não ficar. Acho que assim, quando você para de se prender a paradigmas e simplesmente, tipo, Sim.
vai vivendo, aí já não é mais crise. Uhum. Você não precisa chegar nos problemas, sabe? Exato. Tipo, Você vai. vai. Uhum. Vai tudo fluindo, porque é exatamente quando você fica se apegando, tipo, a uma imagem do que é você. Assim, uma outra coisa que aconteceu comigo esses dias é que no último. Bom, já comentei que eu era corredora de montanha durante 5 anos, eu era sempre muito atlética, assim, não Um nunca. paradigma seu, verdade? Teve Era essa. um padrão Era um seu. padrão. É. Por 5 anos eu fui corredora de montanha, assim, nunca fui. Não cheguei a ser magrelinha, assim tal, mas eu tava sempre em forma e tal. E aí eu tive que parar de correr. Não, a Pri tava muito em forma, gente. Não é assim. Sim, Não, a Pri tava muito em forma. A Pri, assim. tipo, malhava muito, tinha tanquinho. Não, tanquinho eu não tive, Não mas sei eu se. É que eu. tinha músculos, tinha músculos, muitos músculos. Cara, é muito exigente. Tipo, eu olhava a foto e falava, nossa, tanquinho. Bom, é aquela coisa da Considero como autoimagem, um né? elogio. Obrigada. Mas assim, eu parei, eu optei por parar de correr, e aí, assim, isso foi em dezembro do ano passado, agora a gente tá em setembro, e nos últimos 3 meses, eu dei uma boa engordadinha, assim, sabe? Porque eu também não tô treinando, eu tô vivendo aqui com minha mãe, eu não estava tendo controle sobre a minha alimentação, enfim, várias coisas. E aí, eu não estar me enxergando, porque assim, não tenho nada, quem é feliz com o corpo que tem que ser feliz mesmo, mas eu me enxergo melhor, eu me sinto melhor, não super em forma absurda, mas um pouco mais magra do que eu tô agora. E eu ter engordado, não estar cabendo nas minhas roupas, tudo isso me fez também me encontrar nesse lugar de reconstrução, assim, agora que eu pude sair, assim, agora o que eu vou fazer? O que eu vou construir de novo, sabe? Tipo, Sim. Ah. e eu tô me sentindo exatamente nisso, eu tive esse insight, assim, antes de ontem, eu falei, nossa, agora eu posso escolher o que eu quero ser. Eu acho que isso é uma boa maneira de olhar para um paradigma, sabe? Nossa, que da hora. Muito, muito. Tipo, porque, olha, juro pra você, Pri, assim, é. Eu tô passando por coisas muito parecidas, né? Tipo, eu engravidei, perdi. Eu achava assim, depois que eu voltar da gravidez, eu vou usar minhas roupas normal. Uhum. Não porque eu tava pegada a elas. Porque, tipo, aí eu não preciso comprar roupa nova, pô. Sim. Tipo, meu corpo mudou totalmente. E Uhum. isso foi difícil pra mim. Porque eu tava assim, cara, eu nunca liguei pra isso, assim. Tipo, não que eu não ligava pro meu corpo, mas assim, é, nunca pensava sobre isso, assim, sabe? Tipo, ai, depois eu vou ter um corpo de mãe, sabe? Tipo, minha barriga. Porque, era um processo natural, assim, só que eu não sabia que mudava tanto, porque agora já, tipo, já diminui bastante, assim, Uhum. né? Já, tipo, não sei, nem não me pesei, assim, mas devo ter voltado já meio que ao meu peso de antes, mas meu Uhum. corpo mudou. Então as roupas não caem mais do mesmo jeito, né? Sim. E pra mim, assim, foi difícil, mas é porque era simbólico de muitas coisas que estavam mudando, que eu não conseguia controlar, sabe? E que serviam pra cutucar pra eu ganhar mais aprendizado ainda, assim, sabe? Uhum. Aí Sim. beleza. E só que aí, tipo, de ontem pra hoje veio uma coisa assim que nem você falou. Meu, é uma hora de começar. Eu já sentia de recomeçar. Eu já sentia uma coisa assim, cara, tipo, acho que tudo vai mudar, profissionalmente, né? A forma como eu vou conduzir a vida, obviamente, mas assim, profissionalmente pra mim isso é bem. Eu gosto muito de trabalhar. Aí, tipo, Sim. é, porque trabalho, assim, acho que isso serve acho que pra até mais pessoas, assim. Toda vez que você muda de trabalho, ou muda, tipo, agora eu gostaria de fazer tal coisa, isso afeta o seu financeiro, isso afeta a sua rotina. Isso agora, tipo, eu preciso pensar na minha filha e como fazer isso com meu marido e tal. Uhum. Então, isso tava pegando, assim, pra mim, sabe? E de ontem pra hoje, tipo, caiu uma ficha, assim, que nem você falou, eu posso recomeçar. E de repente, do jeito que tava rolando até agora, não era tão confortável assim. Eu tava Uhum. tendo que me ajustar a várias coisas que de agora em diante eu vou poder me libertar. Porque eu acho que essa quebra de padrões, é, por mais que um padrão seja confortável, porque você sabe como conduzir por um tempo, Uhum. é, a gente passa por um eterno crescimento, né? Então, tipo, chega uma hora que aquela casca, o padrão acho que pode até ser tipo a casca do escorpião, Sim, sim. não cabe mais. Sabe, ele te Exato. protegeu, ele te ajudou, mas aí já, pô, não cabe mais. Só que eu acho que o mais difícil, Pri,
Mas o paradigma mais difícil, tudo bem que a gente fala de ideia mesmo, mas é aquela coisa de crença, não é? Você não acha, Uhum. tipo. Tudo tem a ver com crença, óbvio. Tipo assim, seu cotidiano, tudo muda a partir dessas crenças, né? Quebra de paradigmas tem a ver com quebrar ideias. Mas quando você literalmente, tipo, saca umas coisas, ou quando você estuda uns negócios e, tipo, aquilo, daquela explosão no cérebro, assim, e você fala Sim. assim, Putz, eu uou, não acredito uou. que eu tava seguindo esse padrão e nem É, percebia. exato. Tipo, meu, eu não acredito que eu acreditava nisso, isso daí. Nossa, meu, isso pra mim é o mais difícil, tá? Tipo, é Uhum. quando assim, eu não sei mais no que acreditar. E você, nessa crise, tipo, até você chegar num novo, você fica meio, uou. Você fica Uhum. meio. É meio. Eu acho que. Não sei se. Não sei se. Acho que é meio difícil, assim, é meio overwhelming. Não sei como fala isso, mas eu acho que você tem que estar meio que pronto pra isso, sabe? Não sei. Como Sabe, tipo, assim, vou tá falar a pronto? verdade pra pessoa. Uma coisa assim. Como assim? Quando, tipo, ah, vamos supor que uma pessoa tá namorando. Aí eu tô dando um exemplo mesmo, tá? Tipo, eu queria falar de uma coisa espiritual, mas eu vou dar um exemplo de uma coisa do cotidiano, assim. Aham. É, você tá namorando. Aí você, tipo. Não, sei lá, um casal de amigo seu tá namorando. Aí você vê que um deles tá traindo. É. E aí você chega lá tipo, você fala assim, meu, será que eu falo pra fulano? Ah, aham. Que, tipo, entendeu? Porque aquilo é uma mudança de paradigma, assim. A Sim. pessoa, ela vai, tipo, Vai- vai mudar uma coisa na cabeça dela. Sim. Então, é uma coisa assim, eu acho que, tipo, o mais difícil é mudar as ideias. Só que também é o mais importante. Deu o exemplo do namoro aí, não sei porquê. Mas podia ser, tipo, sei lá, quando você muda de religião, Uhum. né? Quando em casa você é criado pra pensar de tal forma e você sai e fala assim, mano, Muda de não é assim. muda de crenças, né? E eu também tô nessa fase total de questionar tudo que eu acreditava, tudo, até com relação à É, sustentabilidade, com relação a crenças espirituais, com relação a padrões de relacionamento, a tudo, assim. E então, porque. Posso falar um negócio? Tipo, dentro da nossa sociedade tem aquele grupo de. Tem um padrão até de pensamento que parece ser revolucionário. uhum. Mas é É pequeno. que você falou de meio ambiente? Aham. Não, não, então, tipo, que você falou do meio ambiente, aí fala assim, tá, reciclagem é o. Não, putz, é que isso era novidade, agora não é novidade mais. Mas fala de uma coisa que é novidade dentro dessa coisa de preservação do meio ambiente. Uhum. Aí todo mundo começa a seguir aquilo e, tipo, nossa, tô revolucionando muito. Só que, tipo, sem Não. pensar. Tá Uhum. seguindo porque, tipo, meu, aí você começa a estudar mesmo, que nem o que você fez, e fala Uhum. assim. Caramba, meu, não é o que a galera tá falando. Nem mesmo a galera super inovadora tá, Uhum. tipo, as ideias já estão atrasadas lá, sabe? Então é Uhum. nesse sentido, assim, que eu tava Sim, tentando sim, explicar. e eu queria dizer, mas eu falei muito por cima, é a ideia pequena, assim, porque tem muitas revoluções, só que a revolução mesmo ela é profunda, é lá dentro. Às vezes a gente a É, gente dá um degrauzinho, a gente acha que a gente já tá revolucionando, já troquei o canudinho, não uso é, mais canudinho de plástico. Não! é, Não, tem nada a ver. não, Revolução é muito não. mais profunda, ela é estrutural, né? Não, É, não é tipo de mudar um comportamento, uma consequência, né? É de mudar, que você isso. falou estrutural, é de Uhum, mudar de dentro pra fora, né? uhum, Porque sim. aí é aquela coisa assim, uma pessoa que muda, se ela muda, tipo, da boca pra fora, né? Uhum, Ela muda algumas coisas, ela age de acordo com o que o padrão vigente diz, com o que as pessoas, a sociedade uhum. dizem, né? Mas quando a gente muda de paradigma mesmo, assim, dentro da gente, tipo, a gente mergulha dentro da gente e, tipo, usa o nosso discernimento pra, tipo, entender quais são as nossas ideias, a Uhum. gente muda de dentro pra fora. E aí entra a questão que É sincero. como fazer para mudar os paradigmas? Primeiro tem que ser aberto. Você tem que questionar tudo, 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 o tempo É. inteiro. Tipo, por mais que pareça lindo uma ideia que estão te ofertando numa bandeja de ouro ali, nossa, isso é minha causa da minha vida. Tá, mas É, questiona, questiona. questiona, questiona. Porque Mas, tipo, a ciência explica. é. Questiona. E Mas não sei o a que ciência explica. é a maior prova de quebra de paradigma. A ciência está o tempo inteiro se entrando em contradição, né? Assim, não é. Uma coisa, tipo, mesmo a nutrição, você vê aquelas coisas de moda, o ovo faz mal, não, o ovo faz bem. O óleo de coco não sei o que, não, o óleo de coco faz mal. Agora super alimento é a linhaça. Não, mas a linhaça tem, não sei o que, sabe?
A gente tá o tempo inteiro... A ciência tá o tempo inteiro criando paradigmas, e aí testa, não, desconstrói, não é isso, beleza, vamos mais um passo pra cima, vamos evoluindo, tá bom, agora isso é o padrão, tá, aí, dadadada. Então, isso prova de que a gente não deve se cristalizar numa ideia sobre nada na nossa vida. Cristalizar, verdade, cristalizar, essa é a palavra, total. Não cristal no sentido de um quartzo rosa, mas cristalizar, tipo assim, de ficar fixo daquilo ficar um mullet. Sim, exato. Um mullet dos anos 80 pro resto da vida. Ou assim, tem muita gente... A não ser que você queira, mas assim, ela tava seguindo o padrão. Porque tava seguro. E muitas vezes as pessoas, tem gente que... mesmo assim no meio de... Ela acha que tá fazendo revolução, só que ela tá apegada a um rótulo de algum grupo, de algum movimento que ela faça parte, e ela não percebe que ela tá presa naquilo. Que aquilo não tá deixando ela realmente revolucionar. Porque muitas vezes a revolução de verdade vai fazer você questionar tudo o que você defendeu. Às vezes você se abraça a uma causa, e sei lá, por anos você defende aquela causa, e aí, a hora que você começa a olhar, você não quer olhar pra ver se aquilo realmente faz sentido. Porque às vezes, se você olhar, você vai ver que aquilo, na verdade, não é tudo aquilo que você estava dizendo. E aí você vai ter que entrar em contradição na frente dos outros. Você vai ter que se contradizer. E aí você é apegado à sua autoimagem. E aí você prefere não olhar para aquilo. E continuar seguindo o padrão. Exato. E eu vejo isso acontecendo com tanta coisa, gente. Tipo, com tudo quanto é tipo de movimento, assim. Eu acho que qualquer coisa que estagna em umas certas ideias, que fica preso a umas ideias, tipo, não dá certo, assim, pra mim. Tipo, eu não consigo mais. Antigamente, eu achava que eu tinha que encontrar uma coisa assim, sabe? Tipo, não vou dar um exemplo aqui porque vai parecer que eu tô julgando, sabe? Porque acho que todo movimento é válido pra pessoa, assim, né? Todo mundo, enfim, mas eu achava que eu tinha que encontrar esse meu, não um ideal, assim, mas esse meu... Causa. Essa é uma causa, assim, né? E, tipo, lutar por aquilo, assim. Só que aí, o que acontece? Tipo, quando você mergulha e você fica de mente aberta, não, tipo, bitolada, assim, sabe? Você sempre descobre que, tipo, não dá pra ficar preso, assim, sabe? E que a resposta não tá numa causa externa, tá dentro de você. E aí você escolhe participar das coisas, ou do seu jeito, inclusive, porque você quer, não porque você se sente seguro lá, porque isso traz algum benefício de não sei o que e tal. Eu acho que a vida se torna mais sincera quando você tem coragem de quebrar paradigmas, sabe? Sim. E aí você acaba ficando tão mais leve, assim, porque eu acho... quando a gente começou a gravar Ai, leve, Você tá acertando muitas palavras. Tô no flow cristalizar. Tá leveza. Quando a gente começou a gravar os podcasts, eu tinha uma preocupação, não uma grande preocupação, mas é uma coisa que apareceu, assim, na minha mente, que era, cara, eu mudo muito de opinião. E eu quero mudar de opinião mesmo, e eu tô aqui pra isso, eu tô aqui pra me desconstruir o tempo inteiro e pra ir evoluindo, porque é só desconstruindo que a gente vai evoluindo. E aí eu ficava com medo assim, puta, eu vou gravar alguma coisa e vai estar lá no primeiro episódio, a hora que chegar no episódio 10, eu já não vou concordar com aquilo. Mas tudo bem. Sim. É isso mesmo. Eu vim aqui pra isso. Eu vim aqui pra isso. Tipo, sabe que eu também tinha essa dificuldade, assim, quando eu comecei a escrever lá pras revistas, ou, tipo, falar mais, assim, né, sobre astrologia e tal. Falava assim, cara, porque aquele conhecimento tem muito a ver com quanto você, tipo, evolui também, assim, sabe? Não é assim, tá escrito lá que é assim, Áries é assim, Touro é assim, não sei o que e tal, os planetas são assim. Não, tipo, pode até ter teoria, mas é a vivência que traz a experiência pra você falar sobre essas coisas. Sim. E, tipo, você vai mudando o tempo todo. Então eu ficava com medo de, tipo, mas as pessoas esperam que você fala uma verdade, tipo, e é aquilo pro resto da vida, assim. E porque as pessoas se frustram, assim, quando, tipo, você fala uma coisa e depois fala outra. Às vezes, sabe? Rola essa frustração. Tipo, vou falar com o professor, assim, sabe? Pô, o professor falou isso, depois ele falou outra coisa. É que tem a inconsistência, né? Existe inconsistência, porque a pessoa, tipo, não tá
comprometido com o que ela fala, mas assim, eu tô falando de um lugar mais saudável, tipo, de você tá comprometido com a sua verdade e isso vai evoluindo. Eu acho que, assim, tem algumas coisas que permanecem, mas aí a gente pode fazer um episódio sobre as leis herméticas lá, que eu acho que Sim, são. É tipo, vou meu, aqui tá adorar. bom empolgado. Aí, tipo, os olhos abriram, assim. Amo. Eu acho que isso, aí, essas coisas são legais, assim, tipo, de você manter, assim, é tipo como com uma referência, assim, sabe? Acho que até por isso, aí, jogando uma pitada de profundidade aqui, acho que até por isso que a gente tem nossa identidade, o nosso corpo, assim, é só pra ter, tipo, uma referência aí. Só que mesmo assim, não estando apegado a ele. Enfim, Sim. mas aí, voltando, né, gente? É, eu sentia essa insegurança de falar, porque eu falava assim, meu, uma hora é uma coisa, depois eu vou descobrindo outra coisa, e tipo, e não é que, às vezes, essas verdades que você vai descobrindo, elas não são, não é que, tipo, cancela a outra, tá? Não é que, putz, vai descobrindo, não, isso acaba, às vezes, Ela somando a sua pavimenta. experiência. Eu acho que É, ela vai pavimentando e você vai subindo sobre só as aquilo. palavras. Exato. Você não pode ficar apegado ao tijolinho, Uhum. não desprezar o tijolinho que você pisou, do tipo assim, mas porque aquilo te ajudar a chegar num outro tijolinho. Exato, ele vai ser a sua base para você continuar Stairway to evoluindo. Heaven. Exato. Né? Sim, é É tudo que às vezes você fica importante. pegado a um degrau. E, tipo, aí você Uhum. acha que, tipo, se você pisar outro degrau, que você vai perder outro degrau, que aquilo foi inválido. Você não quer invalidar o que você conheceu. E aí você, tipo, não, não. Isso traz uma O que leveza. pode acontecer também é a pessoa querer. Eu vejo muito isso, um padrão assim de negar o passado, assim, de ter vergonha do ai, eu não É, acredito que eu fiz aquilo, ai, eu não sei o que. Não! Não, é aquele negócio do exemplo que você deu num outro episódio sobre quando você está ensinando, você é o professor e você tem que ser bonzinho, você tem que dar uma colher de chá pro aluno. E aí eu tenho muito essa visão comigo mesmo, assim, de, eu, de diferenciar eu, carnal, eu aqui na matéria, e o meu eu superior. E eu tendo a tentar ver o meu eu carnal como essa criança que tá errando, tá aprendendo. Não, tudo bem, ela ah, errou. Agora a próxima, vai, continua, coragem, tá tudo que certo. fofo. Muito, E muito. isso Fica ajuda muito mais muito. fácil de. Você ter Nossa, essa, verdade. né? Isso ajuda muito a mudar as ideias, assim, né? Uhum. Inclusive mudar a ideia dos. Eu acho que assim, aí a gente fala da gente, mas. E aí com o outro, né? Porque assim, é aquela coisa, quando começa a falar dessas coisas, tipo, a pessoa já começa a pensar em outras pessoas que tinham que mudar de Sim. paradigma. Tipo, filha, olha primeiro pra você, tá? Olha primeiro pra você. Mas Uhum. sim, tipo, como que você pode ajudar outras pessoas que às vezes. E aí eu falo assim, meu, cada um tem seu caminho, tá? Eu, tipo, eu não gosto muito dessa coisa de ficar intrometendo no caminho dos outros, assim, tipo. Sim. Mas nas discussões em que rola o debate sobre, tipo, diversos tipos de ideia, eu vejo que tem aquele movimento de julgar. Sabe, de falar, esse tá errado, o que você tá pensando tá errado. Sim. E aí rola aquela briga, e aí rola, tipo, quem tem razão. E fica, tipo, não leva a nenhum lugar, sabe? Exato, porque fica nessa só na dualidade, não tenta encontrar o meio. Vamos então discutir ideias, mas de uma maneira que seja construtiva, né? Vamos trazer o debate, vamos questionar, mas não vamos se apegar, porque acontece que quando essas pessoas entram em discussão e tá cada uma segurando uma ideia na mão, ela fica ali com aquela mão presa, pronta pra dar um soco ali, É, sabe? Tipo, calma, solta as suas ideias e questione as suas próprias ideias, que aí a gente consegue construir alguma coisa. Porque não é construtivo, assim, eu vi muito, assim, nesse último ano, o quanto você ficar defendendo extremos, e aí até politicamente, assim, sabe? Se você tenta negociar e entender como chegar numa melhor solução, é muito mais produtivo. exato, exato. E é por isso que é importante, tipo, fazer esse mergulho dentro de você e lembrar que, assim, é, não é que lembrar, mas é que quando eu tava vendo essa coisa sobre paradigmas, né? Me preparando aqui, eh, eu vi que essa coisa de padrão, a gente meio que depende do outro, assim, por mais que seja uma coisa sua, é uma coisa também de interação com as pessoas, sabe? Então, se Sim. você ficar preso a uma ideia, você não consegue interagir direito com as pessoas. A gente não consegue viver em harmonia, sabe? Então, acho que essa coisa de trabalhar padrões, ela
ajuda a trazer ideias que convivem legal entre si e não, tipo, verdades que se ficam sempre batendo uma com as outras. Sabe o que eu quero dizer? Tanto é que quando você começa, aí, quando você começa a descobrir novos paradigmas, tal, aquilo entra em confronto com quem você era. Aquilo é, às vezes, até meio dolorido, assim. Mas quando você aprende a conviver com essa mudança de paradigmas, fica uma coisa mais suave. Repetindo uma coisa que a gente falou anteriormente. Quando você leva como uma brincadeira, assim, como uma criança aprendendo, aquilo fica mais suave. Então, se a gente fizer isso com os outros, Sim. levar essa forma de lidar com paradigmas com os outros, a gente não vai ficar mais discutindo, assim, desse Exato. jeito, não vai ficar brigando, Cara, sabe uma sabe? coisa que eu sempre odiei minha vida inteira? Porque eu tô sempre mudando de ideia, mudando de opinião, ou você não sabe fazer uma coisa, de repente você aprende. E eu odiava quando ficavam apontando o dedo pra minha mudança. Tipo, agora você faz isso, antes você não fazia isso. Eu odiava, eu não sabia dizer o que era naquela dinâmica daquela relação, mas isso sempre que acontecia, eu falava, meu, olha como tá sendo contraproducente você falar isso. Principalmente, sei lá, você tá querendo educar uma criança a fazer alguma coisa, e ela tá fazendo errado. Aí a hora que ela faz certo, você fica, tá, agora você fez. Ou tipo, quando a criança tá com birra, aí você fala, não, tem que entrar pela porta azul. Aí ela não, fica com ela emburrada. A hora que ela entra pela porta azul e você fica lá, entrou, né? Eu falei pra você entrar pela porta azul. Meu, isso é totalmente contraproducente. Leva na naturalidade. É verdade, né? Não, total, é quando, tipo, uma celebridade, tipo, ela muda. Ela, tipo, ela era de um jeito, que a galera condenava. E aí ela muda e faz umas coisas legais, assim, porque ela, tipo, sei lá, descobriu um negócio. Aí todo mundo, mas ela era mó não sei o quê. A pessoa, tipo, mudou agora do dia pra noite. Assim, tudo bem que é aquela coisa que a gente falou no começo, do tipo, meu, tem que ser sincero, né? Não basta, tipo, você mudar de comportamento sem mudar de dentro pra fora mesmo, né? Sem quebrar o paradigma, mas às vezes rola isso também, sabe? E só que eu acho que tipo, eu fazia isso quando era mais nova. Tanto é que pra mim foi muito difícil, assim, mudar de paradigma no começo, porque eu pensava que as pessoas iam pensar isso sobre mim. Tipo, meu, como assim? Tipo, você trabalhava com isso, você era assim, ou você pensava desse jeito, e agora você tá pensando desse jeito. E eu acho que vai ter gente que vai pensar assim mesmo. Mas fazer o quê, né? Fazer o Sim. quê? A gente precisa Essas pessoas precisam mudar, né? quebrar esses paradigmas. Isso. É. Ela. Hoje em dia eu penso assim, tô fazendo meu rolê aqui, cara. A pessoa pode julgar. E aí, tipo, se ela. Pode ser que um dia ela descubra que ela tava me julgando Cara, e que vai ficar com vergonhinha de ter me julgado. não, e assim, a pessoa julgar é o primeiro passo pra ela olhar. Se ela tá julgando, é porque ela tá vendo aquilo dentro dela. E aí aquilo tá sendo desconfortável pra ela. E você pode estar plantando uma sementinha dentro dela. Eu digo isso porque quando você começou a fazer essas movimentações, e isso, sei lá, sei lá, 12 anos atrás, que você teve uma época que você teve uma marca de roupa, né, com as suas irmãs. E eu ficava, gente, olha como eu achava super, super, não sei, olha que coragem, que audácia de fazer algo diferente, sabe? Aí quando você foi morar fora, aí voltou, aí depois foi pro interior, e você sempre tava ali quebrando esses padrões, e isso foi plantando sementes em mim também, nesse sentido de que, cara, eu posso fazer muita coisa, assim, e sempre foi muito inspirador pra mim. Pri. Aí, tipo, aquele momento. Desculpa, gente, a gente tá aqui falando essas coisas aqui, mas. Pri, pra mim você era muito inspiradora, cara. Caramba. Porque pra mim era muito. Tipo assim, eu tô compartilhando isso porque eu acho que tem gente que vai se identificar, tá? Tipo. Era muito difícil pra mim fazer essas coisas. E é por isso que eu fazia. Sabe? Eu faço porque é difícil. E eu via as pessoas, e tipo, você era uma delas, que pra mim, pra vocês era muito fácil isso. Mal sabia eu que eu tava te inspirando. Sim, tava muito. Que loucura! Tá vendo, gente? Vai fazendo seu rolê aí, vai tipo, mudando seus paradigmas, vai fazendo. Porque por mais que as pessoas julguem e falem errado, você tá plantando uma sementinha dentro delas. Você tá mostrando que aquele caminho é possível, você tá mostrando que esse sem dar lição de moral. É só mostrando, só sem mostra. dar aula. Tipo, não precisa, ficar dando lição de moral. Deixa que sua vida seja a manifestação da sua verdade, né? Você vai ensinando conforme você vai quebrando, e aí isso vai repercutindo e vai se como uma onda mesmo, assim.
Porque conforme uma pessoa muda, ela mostra para os outros que é possível mudar. E isso você vê muito claramente em sociedades ou mesmo em culturas que são muito rígidas, né? Ou sei lá, grupos religiosos que são muito fechados, muito restritos, muito cheios de regras, ou culturas, ou países que têm a cultura religiosa muito firme, assim, tá todo mundo rígido ali, então ninguém pode mudar nada. Uhum. Ninguém muda. Tanto que Uhum. quando alguém tem um impulso de sair daquilo, acaba mudando de país, saindo pra fora, porque ali dentro ela não consegue. Porque se alguém começa a mudar ali dentro, começa os vizinhos, tipo, a mulher que usava sei lá, que era reprimida porque tinha que usar uma roupa específica e vê que tem uma outra ali do lado que não tá usando, ela, opa, eu também posso não usar. Aí aquilo vai. Eu também quero. Exato. Então é um negócio em cadeia, assim. E por isso que é importante que a gente tenha coragem, porque a gente é uma revolução que acaba sendo uma revolução social. Você acha que é interna, mas ela é social. Você tá mostrando que é possível. Total. Não, Porque. e você desse exemplo, desculpa. Vai, pode ir. Não, é que você nesse exemplo falando, que a gente acabou falando de assim, o que é quebra de paradigma, como isso acontece dentro de você, como isso acontece na interação, como isso acontece num grupo, né? E assim, não adianta chegar uma pessoa de fora e ficar lá comandando na galera, falando, olha, não, vocês não precisam fazer isso. Não adianta, assim, ou só adianta se você chegar lá e fazer na marra e rolar uma revolução mais violenta mesmo, né? O que adianta, no meu ver, tá, Pri, é essa revolução interna. Uhum. Concluindo, assim, a partir de tudo que a gente conversou, sabe? Sim. Eu concordo plenamente. Eu vejo muitas pessoas hoje em dia, mesmo assim, tem muitas crises acontecendo no mundo, tanto ambientais quanto políticas, sociais, né, de interação entre raças e tem muitas crises acontecendo no mundo. E isso pode fazer que as pessoas se sentem um pouco massacradas. Tipo, o que eu posso fazer para mudar? Principalmente as pessoas que estão numa situação mais de privilégio, como a gente. Eu vejo muitas amigas minhas, tipo, assim, entrando em depressão porque não sabe o que fazer pra revolucionar, pra ajudar o mundo, assim, sabe? E aí você acaba que você entra nessa crise, você tá tentando revolucionar o externo. Quando você começa a revolucionar dentro e mudar a sua forma de viver no mundo, isso tem muito mais efetividade. Trabalhe esse paradigma. Sim. Trabalhe esse paradigma, então. De não ser de fora pra dentro, ou de pra fora, mas o negócio é pra dentro, né? E com isso, gente, eu acho que a gente já falou bastante sobre o assunto. Vamos para o Top Dicas! Top Dicas! Pri, vamos dar umas dicas sobre como abrir a mente para novos paradigmas e como passar por eles nessas top dicas? Então, como abrir a mente para isso? Ou como acessar novos paradigmas? Acho que para começar, tem que ser por dentro e pode ser primeiro por coisas simples como cortar o cabelo diferente, usar um estilo de roupa diferente, mudar o penteado, sei lá, escutar novos tipos de música, olhar para os padrões que você. Quais são suas escolhas? Quais são seus gostos? Você está meio cristalizado nesses gostos, nessas escolhas? Você come sempre a mesma coisa? Essas pequenas. Por mais, assim, às vezes você come a mesma coisa porque realmente é uma coisa que você gosta muito e tem no seu quintal, ótimo, Adoro maravilha. pipoca. Mas. Mas assim, questionar, né? Assim, da onde que vem essas escolhas? Sou eu que estou escolhendo? Isso serve para mim ainda? Pode ser que sirva por muito tempo, mas chega uma hora que começa a já não servir mais, assim, sabe? E esse lance, por exemplo, do que eu comentei de ter engordado um pouco, minhas roupas não estarem servindo em mim, tá sendo maravilhoso para perguntar, tá bom, que tipo de roupa eu quero usar agora? Eu quero continuar usando essas roupas, né? Essas pequenos questionamentos, assim. Comece por aí. E dica número 2. Como lidar com os desconfortos que vêm com essas mudanças? Os desconfortos
eu sinto que eles vêm de você se sentir julgado, né? Você sentir que... Porque assim, se a gente morasse... Aquela coisa, quando a gente mora sozinho, isolado num lugar, se você morasse numa caverna, você não ia estar nem aí pra mudar de roupa, mudar pro que cabelo que você ia usar, com como que você ia se portar. Você ia fazer as coisas conforme o seu instinto, né? Por isso é aquela coisa do animal selvagem é um animal instintivo, né? Porque ele tá isolado, ele não tá nem aí, ele não tá seguindo regras de nada. Então, muito das dores, elas vêm do externo, elas vêm de ideias do que a gente imagina que as pessoas vão julgar-nos, né? Então, tentar acessar essa instintividade, esse selvagem um pouco mais, que não se importa muito com o que os outros vão dizer. Tá aí. Eu acho que é por aí. Não sei nem se precisa de uma terceira dica, porque eu acho que essas 2 dicas estão excelentes. Muito obrigada, Priscila. Muito obrigada, Dani. E agora a gente vai pro bloco das perguntas. Perguntas! A Pri tá me mostrando aqui 2 dedões pra baixo, tipo, não temos perguntas. De novo, não temos... Temos sim, Pri, porque a gente perguntou no Instagram. Gente, toda semana a gente tem mandado lá no Instagram stories perguntando, e aí, faz a sua pergunta. E dessa vez a gente teve, Pri. Ah, é verdade, deixa eu ver aqui. A Pri e eu, a gente ainda tá remoto, tá? A Pri ainda tá no interior e eu tô aqui em São Paulo. Ó, eu vou ler aqui umas perguntas, então. Aí você responde. Achei aqui no Instagram. Eu respondo, tá. A Raira.destro mandou. Eu perguntei assim, na verdade, lá no Instagram, vocês estão gostando? Mandem perguntas. Aí ela falou assim, tô gostando demais. Falem sobre como lidar com pessoas que têm aquela nuvem em cima de si. Tipo, nuvem, ela colocou um emoji de, tipo, uma tempestadezinha, assim, sabe? Nuvem, tipo, bad vibes. Nuvem, tipo, mau humor. Nuvem, tipo, paradigmas mal resolvidos. Sim. Cara, como lidar com gente assim? Primeiro, gente, eu vou ser repetitiva, mas assim, é uma coisa de dentro pra fora, pra começar, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que por mais que o nosso exterior seja, tipo, caótico, uma pessoa esteja meio, né, não esteja muito legal perto da gente, que no fim a gente é responsável pelo nosso bem-estar, individualmente. Então, assim, eu sei que é meio duro falar isso, mas assim, cada um com seus problemas. Parece meio frio falar isso, mas eu vou explicar. Porque existe ainda compaixão, né? Então, assim, primeiro passo, se você estiver incomodada, centre-se em você, né? Foque em você. Pensa, por que isso tá incomodando? Por que o mal-estar, por que tipo, o que a pessoa tá fazendo, ou qualquer coisa que vem de fora tá me incomodando? Porque com isso, descobrindo a resposta, trabalhando o que vier, você não se incomoda mais com aquilo quando vem de novo. Isso que é muito louco, assim, quando você quebra paradigmas, quando algo acontece, você não se incomoda mais com aquilo. Eu acontece muito comigo com a minha mãe, né? Que ela tem uma energia muito, 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 muito desalinhada, assim. E aí, essa semana eu descobri que o primeiro passo pra eu não entrar nessa vibe é não engajar. Se ela tá gritando, se ela tá... tá bom, mas eu falo mais baixo. Não dá like, não comenta. Não dá like, não engaja, não compartilha. Não compartilhe. Só observe. Faz a sua. Estou observando esse post. Exato. É difícil, né? É difícil, porque aquilo lá, se você tá incomodado, tem algo que tá, tipo, tá querendo lá, que tá engatando, sabe? Sim, não, tá refletindo. Resiste, só observa. Só observa. Bom, mais uma pergunta. A Fux, vixe, as pessoas têm usuários muitas... Daqui a pouco eu vou ver. Eu já tô vendo um dia que vai aquela pessoa mandar, tipo, Armando Pinto. Vai mandar a pergunta e a gente vai ler. Ai, meu Deus. Essa é Fux, Fuchsz. Fala assim. Gostando muito, maravilhosas. Futuramente vai ter apoia-se no projeto. Gente, que pergunta maravilhosa. Eu acho que seria O que é o apoia-se? É tipo... É como se fosse uma forma de ajudar financeiramente, sem ser por patrocínio, sabe? Sei, ouvintes... tipo o Patreon. É tipo, os ouvintes ajudam financeiramente quem produz o... Vamos começar agora. Vamos abrir. Vamos começar Adorei agora, a ideia. Até, pô,
microfone, acordar cedo, café da manhã, tipo... É um trampo. Editar, É um trampo. fazer os Editar. posts. Cara, eu não fazia Pô, ideia meu. do quanto era trabalhoso fazer É podcast. muito Máximo trabalhoso. respeito aí aos Meu. podcasters do mundo. É muita dedicação. Ai, ai, chegamos ao fim, meus divinos, divinas, divines. Se você curtiu, compartilhe e siga-nos nas redes sociais, porque aí você fica por dentro dos próximos episódios. O meu Insta é Astromassumi e o seu, Pri? É Pri Garcia. Mande suas sugestões e perguntas pelo e-mail podcastmercurianas@gmail.com ou então siga nosso lá no Instagram. A gente tem colocado caixinha de pergunta que acho que fica mais fácil também para interagir com a gente lá pelos stories. Nosso Instagram é Mercurianas Podcast, pode mandar por inbox também. E a gente tem sempre tentado trazer conteúdo pra cá, porque essa troca é muito boa pra gente. Muito legal. E todo mundo cresce junto. Se você gosta do Mercurianas, indique pros seus amigos. Estou falando de novo, porque isso nos ajuda demais. Quanto mais o canal crescer, mais gás a gente tem pra fazer mais coisas. E quem sabe aí um apoia-se, né, Pri? Quem sabe? Sim, adoramos a ideia. Pô, meu, imagina, a gente, tipo, vive disso e pode, tipo, se dedicar milhões de % nisso. Nossa, ia ser muito legal. Bom, a gente tá presente no Spotify, no Anchor FM e no YouTube, tá? Então não tem desculpa. Dá pra ouvir em qualquer lugar. É isso aí. Falou! Falou, tchau! Foi um prazer. Tchau!